eu quero saber, gente, a semana tá no meio. Tá no meio e a gente tá no meio de várias confusões. Exatamente, mas eu acho que essa história ainda não tá no meio, ela tá bem no começo da apuração toda, Tá sim, né? tá sim, Rê. Ainda vai ter muito pano pra manga, viu? Vai, muito pano pra manga. imagino. Por quê? Bom, tem as manifestações de algumas das partes aí, a gente vai comentar daqui a pouquinho com vocês. Óbvio, estamos falando daquela história. José Loreto, Débora Nascimento, Marina Rui Barbosa. Então temos coisas aqui para mostrar para vocês. Tem uma situação que não tá na pauta aqui, diretora, mas depois eu vou pedir para vocês só darem uma olhada lá no Instagram da Débora Nascimento, na última publicação que ela fez, assim, como se estivesse com uma bola de cristal, pra gente mostrar essa foto, que eu acho que ela tem um pouquinho de significado também. Ah, assim, tem mensagem sabe? subliminar. Tem mensagem subliminar. E aí a gente põe aqui no pacote e comenta tudo. Vamos falar sobre essa história. Tá dando pano pra manga, tem manifestação de uma das partes, igual eu comentei agora, teve conversa séria, quase um arranca-rabo lá no Projac, entre os dois atores dados como aí protagonistas dessa confusão. E aí tem mais gente aí do entorno falando sobre o que pode ter ou não acontecido. E mais grandes indícios de que a coisa tá feia para o lado da Marina Rui Barbosa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tem também uma outra história que pra gente já é novela mexicana, né? A gente pode colocar até um título nela. Pode? Qual? Dessafadões. Dessafadões. Adorei. Não é? Até o nome parece de novela mexicana. Exato. Mesmo. Porque, gente, caramba, tem história de processo e tem uma história também muito, mas assim, muito chata. Muito chata. Por que será? Promovido pela família Safadão. Promovida pelo Dessafadões? Pelo Dessafadões. Ai, gente. Agora tem até primo do Safadão achando que é importante, gente. Eita! Achando que é celebridade. Primo do Safadão. Primo, gente. Olha, eu peço o favor pra vocês. Nós que trabalhamos com jornalismo de celebridades, a gente tem paciência. Mas, ó, o nosso limite de conhecimento também pra ficar dando luz pra maluco é muito... É limitado, poxa. Agora também tem que tratar primo de Wesley Safadão como celebridade? Ah, não, gente, vocês não são, não. Vocês não queiram se meter aqui no nosso Como diria noticiário, Ricardo não. Boechat, não dou palanque pra otário. Exato. Eu amo essa frase. Pelo amor de Deus, a gente não vai dar palanque pra otário aqui, não, mas a gente vai falar aqui da vergonha que esse povo faz um artista como o Safadão passar. Porque é vergonhoso. O que adianta ser um cara aí que tá tentando lutar contra as coisas ruins que têm acontecido em sua vida, sendo que tem uma família de deslumbrado aí, gente, que fica só dando dor de cabeça. Mas todo famoso tá sujeito a isso, né? Todo famoso tá sujeito a isso, mas se não corta... Mas ele deu motivo. Nessa história aqui, ele deu motivo. Ele deu motivo. Tá ele deu colhendo, motivo. então. É aquele negócio, né? Pessoa viveu na dificuldade muito tempo. Aí começou a ganhar dinheiro, começou a ser mimado. E aí vem aí todos os parentes, né? Tentar tirar uma lasquinha. Aí bota no pacote, aí esse povo que teve um momento de dificuldade acha que tá por cima da carne seca. E aí começa, né, a fazer umas coisas horrorosas. Ai, gente. Ai, quero saber detalhes daqui a pouco. Tá enigmático pra mim por enquanto. Tem muitas coisas pra gente comentar e a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes, conta pra mim quem faz aniversário. Listinha tá curta, mas temos cantor. Tem cantor. Tem cantor. Vamos começar aí com a Cindy Crawford, maravilhosa. Um beijo pra você, Cindy. Hoje é aniversário só de gente linda, viu? Só tem gente linda aqui. É aniversário da Maria Eugênia Suconic, que eu acho ela linda, talentosa também. É mesmo? Só que ela me odeia, sabia? Ela me bloqueou em todas as redes sociais. Por quê? Porque eu dei uma matéria no ano passado falando que ela não foi aprovada num teste lá na Globo. E ela ficou chateada comigo e aí me bloqueou. Me bloqueou em tudo. Ela tinha feito teste pra apresentar o Só Toca Top. No lugar, lá com... Na verdade, ela tava concorrendo com a Fernanda Souza e mais um monte de gente. Aí eu dei a notícia de que ela foi reprovada, que a Fernanda Souza foi melhor. Aí ela descascou o bico, me bloqueou de tudo. Mas faz parte, né, Maria Eugênia? Continua admirando seu trabalho, viu? Continua linda. Continua linda. E parabéns, viu? Abre esse coração, me perdoa, vai. Mas você noticiou uma situação, não é? Ela não gostou. Acho que ela tava chateada, porque... Devia estar chateada. Não é legal não passar no teste. Não é legal. Mas enfim, luz pra você, Maria Eugênia. Vamos pra cantora? Aniversariante? Você já deu uma dica, é linda. Eu acho ela linda. Linda, é daqui? Linda eu acho pouco, eu acho ela maravilhosa. É daqui? Não? Conhece? Sim. Vamos ver então? Quem é a cantora linda? Quem é o aniversariante? cantor?
Peraí. Confundo um pouco o nome dessas... Ah, é a Rihanna. É a Rihanna. Parabéns, Rihanna! É Felicidade. Parabéns, é linda mesmo. Ainda bem que o Gal não colocou a música do guarda-chuva lá. Ô, meu, música chata. Ainda dá tempo, né, Gal? Não dá não. Dá sim. Ai, música grudenta, inferno. A gente pode... Nossa, nunca a gente mais. pode encerrar o programa com essa música, Gal. Ai, para de dar ideia, que ele gosta dessas ideias. Para de dar ideia que ele na pega. hora que for mexer ali na culinária, põe ali Umbrella. Não, não tem liquidificador, não tem batedeira, não. Não precisa hoje. Você não acha essa música extremamente chata também? Não. Não? Gente, essa música do guarda-chuva Rihanna não precisava ter feito. E o pior é que a letra é Também legal. tá longe do refrão. Sim, eu sei o que ela quer dizer. né? É legal, mas, gente, a música é chata. Ah, ele botou no refrão. Que pentelho! Stay under my umbrella. Sério, a Bia gosta, Rô? Under my umbrella. Gosto, né, gente? Não dá. Nossa, eu mudo na hora quando tá nesse ela. Ô, coisa chata. Under my Olha. Eu amo, gente. É uma das primeiras músicas de sucesso. Com todo dela. respeito pra quem gosta, obviamente, né, gente? É uma das primeiras músicas, Fizeram sucesso. Enfim, vamos encerrar nossa lista, que tem mais um aniversariante. É o Jack Flaherty, ele que tá no elenco da série Nossa, um lindo. How I Met Your Mother. How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. É uma série maravilhosa que é protagonizada pela Viola Davis. Ah, é? Sim, sim, sim. Então, diretor, eu acho que eles tiraram da Netflix, por uma questão contratual. Porque a autora dessa série, ela foi contratada pela Netflix, só que essa série ela fez para um canal concorrente da Netflix. Aí, quando essa autora foi contratada pela Netflix, aí o canal dela falou assim, danadinha, então a gente vai tirar suas séries lá da Netflix. E aí tiraram, infelizmente, mas a série é bem boa. Vamos falar das notícias? Achei muito engraçado. O Guzmão tá dizendo aqui, deixa eu ver. O primeiro. A Cássia, na verdade, é a Cássia. Ela fica gritando o nome dos cantores na casa quando ela sabe. Pra ver se eu ouço daqui. Continua, viu, Cássia? Continua que uma hora ela acerta. Chega, não, mas chega. Os nomes chegam. As energias chegam. Chegam. E a Graça tá dizendo que a música da Umbrella é boa, sim, ela gosta. Então. Under my umbrella. Tá no filho do Gabi nesse caso. Ai. Nervo. Desculpa, Você vai começar com o babado? Vamos começar com o Dessafadões? Dessafadões. Vamos, que é mais curtinha, e depois a gente então, tem... Isso, Gabi. Boa, Gabi. Muito boa. Porque essa história é mais curtinha, aí depois a gente entra naquele caso da Marina Rui Barbosa, José Loreto e Débora Nascimento, que o negócio vai se estender. Inclusive, a gente já conta com a sua participação aqui no @Revista da Cidade. Se você não segue a gente, siga, por favor, e compartilhe o que vocês acham dessas histórias todas envolvendo aí, né, a história do divórcio do José Loreto, a Débora Nascimento, Marina Rui Barbosa ser apontada como pivô. A gente vai contar aqui os detalhes, a gente quer a participação de vocês para saber o que vocês acham disso tudo, tá? Começando com o Dessafadões, menina, o Jornal Extra publicou uma notícia aqui que eu falei, gente, really? Sério mesmo? Safadão, gente, só para vocês terem noção, ele foi contratado para cantar num cruzeiro patrocinado por uma marca de cosméticos no fim de semana. Cruzeiro, né? No barco, alto mar. E aí o Safadão foi lá fazer um showzinho. E aí o Safadão tinha aí direito de levar a família dele. Só que aí, meu bem, a hora que ele chegou com a família... Chegou de van. Van? De busão. Gente, parecia que ele tava dando que o cruzeiro era uma festa particular dele. Sério? Ele chegou não só com os músicos da banda, mas chegou com a mulher dele, a Tiane Dantas, que vira e mexe tá com ele também. Os filhos, né? O habitual staff dele. E aí ainda chegou com um grande grupo de outros familiares e agregados desses familiares. Então, assim, tinha primo dele, tinha assessor dele. Primo de terceiro grau. Só que esse primo não foi só o primo. Foi o primo e a acompanhante. Foi a assessora, a família do assessor. Assessor e a família do assessor. Então chegou uma galera que o pessoal da organização falou, onde a gente vai colocar esse povo todo? Onde a gente vai pôr esse povo todo? Enfim. Porque ele não tinha nem avisado que iria levar essa galera? Como é que faz, gente? O navio normalmente tem um número X de cabines, não tem como inventar lugar pra dormir. Exatamente. Vai dormir junto com a tripulação.
uma questão de bom senso. Aí você né? bota aquela música do Paralamas, né, Gal? Entrei de gaiato no navio. Bota Boa, pra descascar boa. batata. É, exato. Exatamente. Bota pra Dá dormir aquela ali no força. corredor, né? Gente do céu, que coisa feia. E aí, o pessoal da organização ficou desesperado. Falou, poxa, né? A gente não tava esperando que ia ter tudo isso de gente, né? Mas... Tipo bico na festa. Exato. Aí abriram aquele sorrisão amarelo e falaram, vamos ver o que a gente pode fazer. Conseguiram acomodar todos. Ai, que bom. Só que o problema não foi esse, Rê. O problema é que você sabe, né? Quando tem cruzeiro e tudo mais, essas viagens, costuma ter bebida livre, comida livre. E aí esse povo da família do Safadão entornou o caneco. Ai, ai, ai. Ficaram todos muito loucos lá e começaram a fazer a maior algazarra lá no navio. Estavam se sentindo ali. Exato. Do esquema, donos Só da que, festa gente, mesmo. por mais que seja assim um clima de festa, né? Você tá no cruzeiro, você sente assim, num momento de férias, de descanso, parece que não tem regra, que você tá livre para fazer o que quiser. Não, tem suas regras sim. Só que alguns parentes do Safadão começaram a incomodar a questão, os seguranças, os organizadores ali. E aí teve um funcionário que foi repreender um primo e um assessor do Safadão. Sabe o que o funcionário ouviu? Ai, desaforos. Vamos pegar o seu nome e você vai ser demitido. Você não sabe com quem está falando. Somos primos de Wesley. Essa frase. Aguarde que você vai ver o que vai acontecer com você. Diziam aos gritos a família de Wesley Safadão. Essa frase é o fim da picada. Você não sabe com quem você está falando. É típico de gente que realmente se acha superior, né? Exatamente. E aí eu fico pensando, gente, tudo bem, né? O artista Wesley Safadão, ele não tem nada a ver com isso. Mas ele proporcionou essa situação, né? Foi ele o responsável por levar essas pessoas insanas para esse passeio que não estavam pagando nada, não estavam pagando um centavo, estavam comendo e bebendo de graça. E ainda por cima foram ter esse tipo de comportamento com funcionários do local que estavam ali para garantir não só a segurança e a organização do local para eles, mas como para todos os outros que estavam ali pagando pela viagem e pelo evento. Exatamente, exatamente. E aí cabe ao senhor Wesley Safadão a ter um pouco mais de noção, né, sobre as coisas. Em primeiro lugar, que deselegância, né? Levar essa cambada de gente. Eu falo cambada de gente porque se fosse gente educada, gente que soubesse se comportar, eu jamais usaria esse termo para me referir à tua família. Mas essa cambada de gente, Safadão, para causar no lugar, e aí ainda mais, assim, ainda mais com o fator de que você toda hora tá aí nas notícias, a gente está comentando sempre sobre sua vida aqui, coisas não legais que estão acontecendo contigo. E ainda você proporciona esse tipo de situação, é muito complicado. Horror, então né? tem que ter... Ele foi fazer um show e a família fez um show de horror. Mas a família do Safadão é meio sem noção, tá? Que nem, por exemplo, a Tiane Dantas, a mulher do Safadão, lá no aniversário do Neymar, que foi lá em Paris, uma das regras era, gente, ninguém fotografa, ninguém filma, ninguém faz porcaria nenhuma. Quem era a bonita que tava lá fazendo selfie stories? Tiane, você jura? É sem noção, gente. Gente, algumas pessoas não têm limite, né? É sem noção. Poxa, você acha que ouve, as regras não se aplicam a elas, eu não entendo isso. A pessoa ouve, olha, gente, é essa a situação. Óbvio que não vai ter um segurança na festa do Neymar falando pra mulher do Safadão, dá aí teu celular. É uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso. E a bonita foi lá e fez... E por que eu tô citando isso, gente? É pra ver o tipo de gente que acha que tá acima da média. Pra ver a gente que acha que tá acima do bem e do mal, que pode fazer o que bem entender. E não pode. Porque tem um pouquinho de não dinheiro pode. a mais que os outros, Exatamente, né? exatamente. É muito complicado. Bom, essa história aqui do Safadão é muito vergonhosa. Eu espero que ele se posicione também, dê uma repreendida nessa família dele, porque essa família dele só causa. E continuando aqui na história do Safadão, já pra gente encerrar, que não deu tempo da gente comentar por esses dias, a Mileide tá processando toda a família do Safadão e pedindo uma indenização de R$900 mil. Por quê? Ela não quer mais que Safadão, Tiane e a dona Bill, que é a mãe do Safadão, citem o nome dela em hipótese alguma. E essa indenização que ela está pedindo de R$900 mil
pelo fato dela julgar, né, dela considerar que toda a exposição que ela teve no nome dela foi negativa e trouxe prejuízos para ela. Então ela está pedindo R$900 mil de indenização. Óbvio que a família Safadão vai tá contestando esse valor, está contestando esse processo, está ironizando esse processo, mas a Milady está se sentindo lesada pela maneira como a família Safadão tem se portado. A gente fala muito da Milady do Wesley aqui, mas a dona Bill vive alfinetando aí a Milady também, né? Então, ela está se sentindo prejudicada e está com esse processo. Então tem muita dor de cabeça para você resolver aí, né, Safadão? Não leva mais sua família a tiracolo, não. Quando quiser dar cerveja, dar pinga de graça pra tua família, faz festa na tua casa, aluga um lugar, não faz os outros arcarem. Maravilhoso o comentário dela. Essa frase, você não sabe com quem você tá falando, eu já responderia, leva pro ambulatório que esse passageiro tá com amnésia. Maravilhosa. Ele esqueceu quem é. Gostei, Mi, beijo. Maravilhosa. Que coisa, né? Eu acho feio. de uma pequenez, gente, de uma pequenez. Gente, quantas folhas dessa história, Marina Rui Barbosa. Essa é do Safadão ou essa é de agora, da Marina Rui Barbosa, novela? José Loreto e Débora Nascimento. Eu acho que essa história já ganhou status de novela mexicana, não pela duração, mas pelo conteúdo pesadão e dramático que essa história vem tendo ao longo da semana, desde que começou na segunda-feira. Então, vamos tocar a vinheta? Vamos tocar a vinheta. Bora, Gal! Mais uma novela mexicana pra gente falar. Vamos lá, gente. Bom, deixa eu até abrir aqui uma página pra ver uma coisinha rapidinho, que aí eu vou comentando mais uma informação. Gente, deixa eu só colocar, enquanto você checa essa daí, eu queria já, antes de começar toda o nosso papo em cima desse assunto, é óbvio que as opiniões divergem, só que em momento nenhum aqui, desde segunda-feira, quando a gente começou a falar sobre essa história, estamos colocando José Loreto como um inocente, como vítima de uma mulher que teria o seduzido e entrado no canto da sereia. Nada disso, gente. Absolutamente. Culpado é culpado mesmo, não tem nada de inocente, não tem nada de coitado. Aí a Gra tá falando aqui, ó, para de colocar a fulana como pivô da separação. Pivô é só uma questão de localização nesse caso. Pivô quem é? Uma figura central. Não que seja o causador da história, não estamos colocando ela como o motivo. Pivô é porque faz parte da história enquanto figura central, enquanto participante da bagunça, tá? É só uma questão de localização, não é questão de responsabilidade nesse caso, tá, Gra? Exatamente. A gente não está responsabilizando nenhuma terceira pessoa. A responsabilidade pelo fim do casamento foi exclusivamente do José Loreto. De quem traiu. Do José Loreto, que foi cabeça fraca. Foi cabeça fraca, sim. Pensou, como disse a Regiane, de uma outra maneira, não com essa cabecinha aqui. Não com o cérebro que pensa. Pois é, exatamente. E aí foi lá e fez o que fez, e a Débora não aguentou, tá mais do que certa, e deu um passa fora nele. Pra correr. Exato. Mas, a gente tem comentado aqui que o nome de Marina Rui Barbosa, desde o começo, tem aparecido aí como uma possível pessoa que teria se relacionado com o José Loreto. E a Marina Rui Barbosa está desmentindo isso, assim, à torto e à direito, porque ela é casada, ela tem aí a responsabilidade dentro do relacionamento. Tem muito a perder também, né? Tem muito a perder. Se o nome dela continuar na boca do sapo desse jeito... Tem muito a perder e ela já está perdendo. Por quê? Está perdendo, a gente vai pontuar aqui o que ela está perdendo. E, assim, é uma situação muito delicada. Muito delicada. Bom, em primeiro lugar, a Marina Rui Barbosa falou com o Léo Dias, só que essa entrevista não foi exibida no Fofocalizando, não foi publicada na coluna do Léo, na íntegra, né? O Léo comentou como foi essa conversa, ele reproduziu as falas de Marina Rui Barbosa pela boca dele, lá no programa do SBT. Bom, a Marina, em primeiro lugar, ela negou que tenha dado uma festa na casa dela com o elenco de O Sétimo Guardião. Ela explicou o que aconteceu. Ela falou, gente, ela falou, Léo, eu convidei todo o elenco para uma festa lá em casa. E um dos pedidos que eu fiz era que ninguém levasse o celular. Só que, nessa festa, o meu marido estaria lá também. Todos os convidados poderiam levar seus acompanhantes. A questão do celular era justamente para a gente não ficar expondo tanto a nossa intimidade ali e pudesse confraternizar sem essa necessidade de ficar mostrando isso para as pessoas. Para poder relaxar um pouco mais, sem medo de ser fotografado numa situação... Exato. Que não gostaria de estar. E aí o termo que ela usou, que é exatamente aquilo que muita gente pensou e que deu a entender quando essa notícia veio à tona primeiramente, é que ela estaria organizando uma
desculpa a palavra, gente, uma suruba. Ela falou, gente, como foi chegar na mídia, parecia que eu estava organizando isso. Mas não era. Era uma festa em que todo mundo estava convidado para levar seu companheiro, seu marido, sua mulher e tudo mais. Era só para a gente confraternizar e ficar tranquilo, porque o clima nas gravações é ótimo e eles confraternizam bastante. O elenco de O Sétimo Guardião está numa sintonia legal e eles têm confraternizado com muita frequência. Pois bem, só que essa notícia chegou até a imprensa antes da festa acontecer e a Marina ficou pé da vida e resolveu cancelar essa festa. Ela cancelou. Porque ela falou, gente, parecia que eu estava organizando uma orgia, né? Aí ela cancelou. Só que o Marcelo Serrado, que estava nesse grupo, foi uma das pessoas que foram convidadas para essa festa, ele adorou a ideia de fazer uma festa, sem que as pessoas levassem os celulares, só para eles confraternizarem entre eles. E aí, segundo a Marina, ele organizou essa festa, que de fato aconteceu, o José Loreto foi com a Débora Nascimento. A Marina Rui Barbosa disse. A Débora foi com o José Loreto para essa festa. Desculpa, eu falei Marcelo Serrado, mas é Marcelo Novaes que fez que os dois estão no elenco, eu me confundi. E aí, eles foram enquanto casal. E a Marina falou, quando aconteceu essa festa, eu estava em casa agarradinha com o meu marido. Eu não participei. Então, ela já tentou tirar o dela, deu a justificativa dela sobre o que aconteceu. Pois bem, aí, nessa conversa que a Marina teve com o Léo Dias, ela se sentiu muito prejudicada, ela está se sentindo muito prejudicada nessa história toda. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar o que tem acontecido com ela ali dentro da Globo, e ela pediu para o Léo Dias dar para ela os nomes das pessoas que estão falando sobre ela, não nas redes sociais, os informantes do Léo Dias, né? As pessoas de lá de dentro do Projac, do elenco de O Sétimo Guardião, que estão colocando ela como se fosse a amante do José Loreto nessa história. E a Léo Dias, obviamente, não falou o nome dessas pessoas, né? Mas ela quer porque quer saber, porque ela tá perdendo. Inclusive, tem vários internautas indo lá e questionando a Marina Rui Barbosa sobre essa história. Nossa, ela deve estar num inferno astral nas redes sociais daqueles. Inclusive, teve uma moça que estava assistindo ontem aqui ao programa, eu nunca vi ela comentando em post aqui, né, do Revista da Cidade, eu acho que ela caiu de gaiato aqui no Revista da Cidade, obrigado pela audiência. Inclusive, ela foi lá no Instagram da Marina Rui Barbosa e falou que nós estávamos acusando a Marina de ter sido a responsável pelo fim do casamento. A gente não falou o nome de ninguém. Não. Inclusive, eu acho que ela caiu de gaiato assim no meio da conversa aqui e não pegou essa história de que em momento algum a gente falou que a Marina Rui Barbosa era a responsável. O nome dela entrou na história quando a gente começou a dizer do que ela estava dizendo na mídia e justificando a situação com o assunto do Léo Dias. Exatamente. Em nenhum momento a gente falou isso. Então, assim, pode assistir tudo. Se você caiu de gaiato no meio da conversa, se tiver gente chegando agora também no meio dessa história aqui, nós não estamos afirmando e nem falando que a Marina Rui Barbosa é a responsável pelo término do casamento do José Loreto com a Débora Nascimento. O que nós estamos reportando aqui é que o nome dela tem sido apontado como a pivô. Ela que teria sido a pessoa com a qual o José Loreto teria tido uma fé. E ela está sabendo disso, afinal de contas, está justificando, está se defendendo, está conversando com o Léo Dias em várias situações diferentes. Ela escolheu só o Léo Dias para conversar. É o porta-voz da situação. É o porta-voz de toda a situação da Marina Rui Barbosa. Porém, gente, tem algumas outras coisas que são muito... Tem algumas mensagens subliminares aí que são dadas e que a gente começa a entender uma certa movimentação. Primeiro eu vou dar um lado da história e depois vou dar o que eu acho sobre isso. O que me foi, não só o que eu acho, mas também o que uma fonte minha lá da Globo disse que pode estar acontecendo. Várias famosas começaram a parar de seguir a Marina Rui Barbosa nas redes sociais. Verdade. Várias. Ixi. A primeira foi a Débora Nascimento, que a gente comentou aqui ontem, que ela sempre admirou a Marina Rui Barbosa e ela parou de seguir a Marina. Depois começou uma onda de outras famosas. A Tayla Ayala já tinha parado de seguir a Marina Rui Barbosa há um tempo. Não foi de agora. Por um motivo pessoal. Que veio a público ou não esse motivo? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu falei ontem de uma maneira um pouco cifrada. Tá. Outras famosas que deixaram de seguir a Marina Rui Barbosa. Fiorella Matheus.
O motivo? Não sabemos. Mas aí o que chama mais atenção são duas amigas dela que deixaram de seguir. A Gil, Primeira, né? A Giovanna Eubank, que foi madrinha de casamento da Marina Rui Barbosa, junto com o Bruno Galhaço, que é par romântico da Marina Rui Barbosa em O Sétimo Guardião e que, inclusive, é par da Marina em diversas campanhas publicitárias. Antes mesmo deles serem anunciados como casal na novela, eles já estavam fazendo publicidade juntos para algumas marcas. Pois bem, chama a atenção esse fato. Outra que parou de seguir é a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine, que é amiga de infância da Marina Rui Barbosa, elas estudaram juntas, na mesma escola, na mesma sala. Elas fizeram muitos trabalhos juntas, Fizeram, né? Eu não sei se fizeram muitos trabalhos juntas. Mas eu já vi elas tantas vezes juntas com Xuxa, com... Sim. Que elas eram da mesma fase, né? Quando elas eram mais novinhas, sim. Agora, já maiorzinhas, não tantos. O último que elas fizeram foi Deus Salve o Rei, e que foi onde elas se conectaram mais, eu né? dei essa referência justamente para mostrar que essa amizade vem de longa data, né? É que antes delas fazerem Deus Salve o Rei, existia um boato de que as duas se odiavam. Aí colocaram as duas no elenco de Deus Salve o Rei. E aí, assim que elas começaram a trabalhar juntas, elas começaram a dar muitas entrevistas para mostrar que elas eram amigas, que tudo não passava de boataria. E aí vai entrar um fator que, olha, não sei se pode ser uma viagem muito grande dessa fonte, dessa pessoa, que eu respeito muito, mas faz muito sentido. Se sabe que essas mulheres muito famosas, elas adoram aparecer, adoram se expor, porque elas sabem que quanto mais elas se expõem, mais bonitas elas aparecem e mais recatadas elas aparentam ser, mais dinheiro elas ganham fazendo campanhas de publicidade, fazendo posts pagos no Instagram. E a Marina Rui Barbosa, nos últimos tempos, ela tem sido a campeã de merchandising em rede social. Ela faz um monte, e desbanca várias pessoas. Uma fonte nossa lá no Notícias da TV comentou que isso pode ser uma armação de algum grupo de atrizes, de um determinado grupo de atrizes, que fica incomodado com o sucesso comercial de Marina Rui Barbosa e que isso tudo seria uma armação para ela perder espaço no meio publicitário e essa fatia ser repartida de uma maneira mais democrática. Mas você sabe que tem muitas pessoas aqui comentando no nosso Insta que isso parece mesmo um complô de invejosas contra ela? Tem muita gente especulando em cima disso. Pode ser que não seja só uma viagem, pode ser que seja uma grande possibilidade. Pode ser que seja uma grande possibilidade, porque assim, dentro dessa categoria que a Marina se inclui, várias outras famosas que a gente citou aqui também estão inclusas, tá? Não tô afirmando que de fato isso aconteceu, mas se vocês forem parar para pensar, Giovanna Eubank, Bruna Marquezine, Tayla Ayala, Fiorella Matheus, eu não vou colocar a Débora porque a Débora aqui tá numa situação delicada, mas essas moças que a gente citou aqui, elas estão mais ou menos na mesma categoria de Marina Rui Barbosa. Mesma faixa etária. A Tayla Ayala é um pouco mais velha, já passou dos 30 e tal. As outras são, acho que a Fiorella também já passou dos 30, mas assim, são todas ali meio contemporâneas. Elas disputam mais ou menos o mesmo nicho de mercado publicitário. E a Marina se sobressai por uma série de fatores. Então assim, existe essa especulação de que possa ser um complô por motivação comercial. E arranhando a imagem de Marina Rui Barbosa, no momento em que a novela já não está indo bem, em que ela está sendo criticada pela atuação dela, e mesmo assim ela está continuando com vários trabalhos publicitários, seria uma maneira de fazer um golpe. Enfim, não sabemos se isso é fato ou não. Última informação, diretora, rapidinho. O José Loreto teve uma conversa com a Marina Rui Barbosa lá nos bastidores do Projac. E quem acompanhou essa conversa, segundo conta aqui também o Jornal Extra, a conversa não foi um tom ameno, não. Foi num tom mais sério. Foi num tom mais sério. Não divulgaram os detalhes dessa conversa porque eles se isolaram, mas viram pela gesticulação do José Loreto que o negócio não estava legal. O clima não estava legal. O questionamento que alguém fez aqui, eu não me lembro agora, tem bastante mensagem chegando sobre esse assunto, por que o José Loreto não vem a público falar que não é a Marina? Por que ele já não sendo ela ou qualquer outra pessoa que foi colocada aí no meio da história, que botaram o nome na boca do sapo, por que ele já não resolve isso falando, não, ela não é ela?
A única justificativa por parte do José Loreto, que teve através da sua assessoria de imprensa, foi que o casamento terminou e não foi por traição. Foi a justificativa da assessoria do José Loreto no fim de semana de que não houve traição. Será que eles não discutiram lá no Projac por causa disso? Cara, fala logo que não sou eu, pelo amor de Deus, vai acabar com o meu casamento. Às vezes. Pode ser, pode ser. Para encerrar de vez, Marina Rui Barbosa ontem foi fotografada num shopping do Rio de Janeiro sem aliança. Sem aliança. Ela estava passeando com a mãe dela e estava sem aliança. A justificativa que ela também deu ao Léo Dias é que quando ela está gravando, ela não usa aliança. Não usa aliança, eu vi essas fotos dela. Bom, continuaremos acompanhando sem dúvida nenhuma. Ah lá, a fotinho dela sem aliança. Pois é. Eu vi. Bom, beleza. Lembra que no começo do programa eu falei que a Débora Nascimento está passando por uma turbulência amorosa dupla. Verdade. Isso porque na vida pessoal ela está com o fim do casamento com o José Loreto, que a gente já comentou aqui também, que talvez exista uma possibilidade deles estarem conversando e já ter dado uma amenizada ali na situação, porque ela havia tirado fotos do perfil dela e voltou com algumas fotos lá do Instagram dela. Bom, a segunda turbulência é que na novela ela também está enfrentando uma turbulência amorosa e também está na iminência de se divorciar. Ô, meu a gente pai, sempre fala aqui a vida imita da a vida arte. imitando a arte, mas no caso aí é a arte imitando a vida da Débora Nascimento, né? Ela tá super bem lá em Verão 90, interpretando a Gisela, que é uma doida, uma ricaça, mimada e tudo mais. Só que ela, em breve, vai entrar numa briga judicial contra o Herculano, que é o personagem do Humberto Martins, e vão se separar com um divórcio litigioso, porque ela não quer se separar dele, mas ele quer se separar dela, porque ela é muito louca. Então, assim, ela já sabe muito bem de onde tirar essas energias para interpretar, né? Uma personagem que está no fim do casamento. Enfim, uma pena que ela esteja passando por isso duplamente na novela também. Mas, enfim, a Débora tá arrebentando em Verão 90. Tá bonitona, Ouso né? dizer que ela tá fazendo um dos melhores personagens da vida dela. Verdade. Que ela tá muito bem mesmo. Então, um beijo pra você, Eu assisti pouquíssimas vezes essa novela. Às vezes que eu assisti, eram cenas dela. Eu fiquei pensando, nossa, esse deve ser o núcleo principal, né? Porque ela tem aparecido... ela aparece bastante. Ela aparece bastante destaque, né? Exato. Na trama. E vai ter mais, viu? Vai ter mais, viu, gente? Tem umas reviravoltas aí previstas pra ela, mas nos próximos capítulos a gente vai ver bastante coisa. Legal. Agora, vamos dar um puxão de orelha numa pessoa querida? Tiziane Pinheiro. O que aconteceu? Tiziane Pinheiro. Nesse vai e vem de gravar o Troca de Esposas, ela acabou fazendo um post na rede social que pegou muito mal. Mas assim, muito mal mesmo. O quê? Ela foi a um dos aeroportos e aí tirou uma foto na fila do detector de metais. E aí, nessa foto que ela postou, ela publicou o seguinte: olha a fila para passar no detector de metais. Aeroporto virou rodoviária. Isso pegou muito mal, por quê? O pessoal falou assim, quer dizer então que só as pessoas ricas e endinheiradas têm esse direito de viajar de avião e você não está gostando mais de passar do aeroporto só porque as pessoas estão tendo a oportunidade de frequentar mais aeroportos, viajar de avião, porque hoje em dia está muito mais democrático do que antes. E aí o pessoal ficou muito chateado com esse comentário dela. Porque Mas ela não tá grávida? Ela tá. Por que ela não foi na preferencial? Você estava reclamando da fila. Aproveita. Exatamente, que você pode, amor. Exatamente. Aí tem uma página na internet que se chama White People Problems, né? Gente, adoro quando você fala isso. Que é problemas de pessoas brancas. Que, assim... Parece a Sandra, né? Exato. A Sandra, é verdade, eu amo essa personagem. E aí, gente, assim, ela tem a oportunidade, enquanto mulher grávida, de pegar a fila preferencial. Ou passar na frente dessas pessoas. Só que fazer esse tipo de reclamação nos tempos de hoje, falando que parece rodoviária, ela já está se colocando assim numa situação em que ela também tem privilégios, que ela é mais rica e tudo mais, e que ela não se mistura com o povão. Posso falar uma coisa, gente? Eu frequento bastante rodoviária. Minha mãe vem bastante pra cá, vem de ônibus, levo minha mãe bastante na rodoviária. Aeroporto tá pior? Em termos de fila? As rodoviárias são, pelo menos aqui em São Paulo, o terminal rodoviário Tietê é super tranquilo. Sim, Não sei onde que ela tá. Bom, ela não deve estar indo muito na rodoviária ultimamente, não. Não, ela tá acostumada só a viajar de avião. E aí, pra ela, né, que acompanha, que desde pequena tá acostumada a isso, tá vendo um fluxo maior de passageiros nos aeroportos, o que é muito bom pra nossa economia, de uma forma geral, só que pra ela é um problema porque tem muita gente. Feio, viu, Tice? Não gostei dessa postagem
e o pessoal reclamou bastante. Então fica aqui o nosso puxão de orelha. Você é uma pessoa querida, mas pegou muito, muito, muito mal. Bom, a gente já falou de pegar mal, vamos falar de pegar bem? Coisa fofa? O quê? Ana Furtado, gente, cortou o cabelo dela. E ela fez um post super emocionado, super fofo o comentário dela, que é assim, é um agradecimento aos fios de cabelo dela por terem suportado todo o tratamento de quimioterapia, né? A gente falou aqui do câncer que ela enfrentou no ano passado, que ela já está curada. Está curada, que bom, que bênção. Nesse processo da quimioterapia, ela falou que chegou a perder 40% dos fios, né? Só que ela fez aí uns tratamentos super caros, super tecnológicos, que ela conseguiu reduzir a perda. Só que aí você percebe, né, que a Ana Furtado é uma pessoa cabeluda, mas não cabeluda assim no sentido de comprimento, de muitos fios de cabelo na cabeça, porque mesmo perdendo 40% dos fios, essa mulher continua com um monte de cabelo, um monte de cabelo, um monte de cabelo. Então ela fez um post super emocionado que eu vou reproduzir aqui pra vocês, ó. Resolvi cortar ele então como uma forma de reconhecimento e agradecimento por ele ter sido tão meu parceiro, tão guerreiro, dar a chance para ele se renovar por completo, deixar o que passou e começar uma vida nova. É assim como me sinto e como essa fase se reflete no meu cabelo. Essa é a terceira vez que corto curto e amei o resultado. É diferente, mas eu também estou diferente. Eu aprendi muito, cresci, evoluí com a doença. Ele reflete exatamente quem eu sou agora e como eu me sinto, renascendo. Lindas as palavras, viu, Ana? Adorei. E é bom as pessoas, né, terem essa demonstração de positividade, né, quando passa por uma situação como essa, porque mostra que não adianta ficar desesperado, né? Não adianta ficar desesperado. Ela venceu a doença, tem muita gente que não vê isso, infelizmente, só que a forma positiva com a qual ela encarou todo o tratamento, a perda de cabelo, a questão da vaidade e tudo mais, é uma maneira muito positiva. Isso faz toda a diferença no tratamento. Exatamente. Não tem a menor dúvida. E ela, o que mais me deixou surpreso e feliz é a maneira doce com a qual ela se referiu a todo momento sobre esse momento pelo qual ela passou. Ela não foi sensacionalista, ela não foi mentirosa, ela não aumentou a proporção. Ela não aumentou a proporção do que ela estava vivendo, muito pelo contrário, ela diminuiu o poder do câncer na vida dela e ela se mostrou muito maior do que essa doença, enquanto tem pessoas que fizeram exatamente o contrário, né? E aí fica o nosso... Reticências. E aí fica o nosso pense bem. Tem mais alguma notícia que dá tempo? Alguma rapidinha? Tem. Essa aqui é uma bomba, viu? Oh, meu Deus, bomba pra acabar? Pois é. Solta, Gal. Sabia que o sobrinho do Silvio Santos, por esses dias, gravou um piloto lá na Record para virar apresentador? Sério? Sobrinho de Silvio Santos, gente. Quem é o sobrinho do Silvio Santos? É o Leandro Stoliar. Ele é repórter, ele já trabalhou na SBT, trabalhou na Globo. E agora ele está lá na Record, já tem uns anos que ele está lá na Record, e ele fez um teste para apresentar um telejornal matinal na Record. Porém, a avaliação dele não foi tão positiva assim. O Luiz Megali, que apresenta o Café com o Jornal na Band, também fez esse mesmo teste e foi super elogiado. O Luiz Megali é ótimo, não sei ele, não conheço. Já o sobrinho do Silvio Santos não foi tão elogiado. Mas eu gosto muito do Luiz Megali. Mas a gente deseja sucesso mesmo. Claro, sem dúvida nenhuma. Olha, amanhã é o seguinte, a Ju Penhorati vai estar de volta aqui. Saudade dela, queridona. Ela vai ensinar a fazer uma luminária com jornal. Para, Gal! E a gente vai dançar? Para, Gal! Poxa vida, tem que botar esse umbrella no final aí. Bom, também teremos no nosso Revista em Pauta, assuntos importantes da semana. A desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, vai estar com a gente. E o Gabi também para contar. E a Regiane também. E eu espero que essa música não volte amanhã. Fiquem com Deus, até amanhã, gente!